É. Meu amigo, eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre Uhum. o podcast. Uhum. A gente sabe que todo projeto tem um início, né? Tudo começou de um ponto. E conta pra gente aí como é que foi o início do Resistência, por que começou o Resistência Podcast? Legal, cara. Se eu soubesse que você ia fazer essa pergunta, eu tinha preparado melhor, né? Para pensar a respeito. Assim, cara, primeiro, assim, podcast, cara. Podcast é uma mídia agora que está em alta, né? É, Acho que desde que a Globo começou a lançar sua programação, a Globo News, acho que a própria Globo está lançando, se eu não me engano, né? sim. GNT, Globo News, O GE lançando os. também. Hã? O Globo Globo Esporte? Esporte também. Bacana, nem sabia. Eles começaram a lançar sua programação, né, no Spotify, no Deezer, né, e tal, em Uhum. áudio, e acho que isso ajudou a popularizar bastante a plataforma. Eu comecei o Resistência Podcast em 2014, e logo lá no começo a gente teve que fazer um programa explicando o que era um podcast, Uhum. né, porque eu falava assim, eu tenho um podcast, as pessoas, o que é podcast? E aí você tinha que ficar ali explicando, que era um programa em áudio, né, que a pessoa podia ouvir a hora que ela quisesse e tal. Cara, eu acho podcast uma plataforma assim, talvez a mais democrática que a gente tem hoje. Porque televisão a gente não tem acesso. Se você quiser ir Uhum. para televisão hoje, você não tem. O YouTube demanda trabalho, né? Você Uhum. precisa, de repente, ter uma câmera, você precisa ter, sei lá, uma série de coisas. Tem custos, né? Como você estava falando aí que tem também. Livro não é fácil de escrever. Eu escrevo, né? Eu tenho 2 livros publicados também. Gosto muito de ler, mas é difícil. É difícil você escrever e é difícil você vender livro, né? E eu falo Uhum. isso por experiência própria. É difícil. O podcast não, cara. O podcast, quando eu comecei o Resistência, cara, eu tinha que arrumar um meio de gravação, que não era fácil, fazer o feed para distribuição manualmente, que eu faço até hoje. Uhum. Eu levava média de 12 horas para editar um programa, que a gente gravava 1h30, 1h40, aí eu tinha que editar, cortar trechos, cortar espaços, cortar respiração, botar música, vinheta. No começo eu levava 12 horas, cara, para editar. Uhum. Hoje você grava um podcast no celular, né? Você bota esse fonezinho de ouvido aqui, você grava você falando sozinho. A plataforma é o Anchor, né? Isso, isso. Que você lança o seu podcast aí. Poxa, você grava no seu celular, edita no seu celular, bota uma artezinha e o Anchor, ele já distribui para Spotify, para Apple Podcasts, Google Podcasts. Então, assim, Ajuda pra caramba. rapaz, hoje você tem uma ferramenta fantástica. Se você tem uma ideia na cabeça e vontade de falar para outras pessoas, cara, você tem uma ferramenta hiper democrática na mão. Em 2014, cara, eu comecei a ouvir podcast em 2010. Foi quando eu conheci Elane. Eu comprei um livro do Eduardo Spohr, A Batalha do Apocalipse, né? Uma ficção, né? Fantasia. E lá tinha lá Nerd Books. Eu fui pesquisar o que era Nerd Books, cheguei ao Nerdcast, né? Do Jovem Nerd. Uhum. Comecei a ouvir podcast igual um louco, assim, que eu andando de ônibus, viajando para onde minha esposa morava, lavando carro, lavando louça, eu estava com fone no ouvido, ouvindo podcast, cara. Descobri ali uma forma de me ocupar, né? Uhum. E quando eu estava ocupado com outras coisas, né? O livro você tem que dedicar uma atenção, o YouTube você tem que sentar na frente da televisão. Então, assim, já digo que muito maneiro você já divulgar tanto o seu canal do YouTube como lançar esse programa em podcast, né, em áudio. Uhum. E aí eu comecei a pensar, cara, exatamente o que a gente conversou aqui um pouco antes, de que a igreja não tocava em certos assuntos e que o povo cristão, pelo menos aqueles que eu convivia, e o que eu convivia na época eram aqueles que postavam no Facebook, eram aqueles que participavam de escola dominical na igreja que eu era aqueles que postavam às vezes os maiores absurdos no Instagram, sei lá, um exemplo assim, isso assim, obviamente foi um pastor que disse isso, né, que John Lennon disse que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Aí John Lennon foi lá e levou 3 tiros, um em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, umas coisas assim, sabe? O pessoal, a galera postava lá no Facebook, cara, uma foto do Titanic afundando e o navio aqui assim, né? O navio aqui assim, e o dedo de Deus assim afundando, uma mão descendo do céu afundando o Titanic, porque o projetista lá, né, o engenheiro disse que Uhum. nem Deus afundava aquele navio. Isso me dava um pouco de aflição,
E aí eu pensei assim, cara, como é que eu vou alcançar essas pessoas? Eu vou procurar um por um no Facebook para fazer isso? E aí surgiu a ideia de reunir uma galera e a gente começar a tratar desses temas, né, relacionados à vida cristã, que a gente achava que a igreja tinha uma certa deficiência de tratar eles. E aí, assim, a gente começou lá em 2014 com desigrejados, né? Porque a gente tratava, na ocasião, o desigrejado como o cara que quer ficar em casa. Ah, não vou para a igreja não, Jesus já me salvou, eu fico aqui em casa, né? Eu vejo um jovem teólogo pelo YouTube aí, leio minha Bíblia e está tranquilão. E a gente começou, eu conheci um cara que é desigrejado, que na verdade ele não gosta muito desse termo, que é o Rodrigo Muniz, que está com a gente até hoje lá gravando o Resistência Podcast, e dizendo que eles não frequentam igrejas institucionalizadas, mas eles se reúnem em grupos, em casas, né? Grupos de pessoas fixos que se reúnem para aprender da palavra e tal. E a gente assim, pô, beleza, vamos pegar e vamos desmistificar essa história do desigrejado. Você pode concordar ou não, né? Isso é outra questão. Mas a gente explicar o tema. E aí foi, cara. Eu achei que a gente ia ter assunto para 3 episódios. Eu sempre falo isso. Eu ficava assim, meu Deus, vai chegar... Tipo, o Desigrejado tomou 2 episódios e o outro lá... Aí falei, cara, não tem mais assunto e tal. E a gente, cara, sinceramente, a gente encara aquilo como um ministério, sabe? Eu nunca pedi um centavo de ninguém, não tô criticando quem pede, né? Mas os custos do podcast são muito baixos. Né? Eu pago, se eu não me engano, R$ 20 por mês para hospedar, né, o meu site e o podcast num servidor, que hoje você nem precisa mais disso, né? Com o Anchor você não precisa mais disso, mas na época precisava. Poxa, mas R$ 20 por mês, né, cara? E o equipamento que eu comprei, o notebook eu comprei para gravar, mas para editar, mas uso para outras coisas, né? Então é para o meu uso pessoal. E a gente começou, cara, a encarar isso realmente como ministério. E aí, quando você encara o que você está fazendo como ministério, você entrega na mão de Deus. E a gente estuda, a gente se dedica e a gente joga na internet. E aí, cara, a gente recebe feedback lá do Japão. Isso é maneiro pra caramba. Pô, cara, a gente recebe feedback aqui de Friburgo, mas a gente recebe feedback da Holanda e a gente assusta. Você fala assim, caramba, isso tá. Eu achei que isso ia ficar aqui no âmbito do Rio de Janeiro, né? O logozinho do Resistência Podcast, não sei se dá para vocês verem aí, tem um Cristo Redentor lá atrás, né? Porque a gente achava assim que é Rio de Janeiro, a gente é do Rio. E, cara, isso vai tomando uma proporção. E aí, cara, a gente começa a receber feedback dizendo assim, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Isso eu digo assim, glória a Deus por isso, tá? Não é assim, não tenho orgulho disso, não. A gente se apresenta como ferramentas para Deus usar. Sim. De coração, sem orgulho, assim. E a pessoa dizendo assim, obrigado por isso que vocês estão fazendo, porque como que eu estou crescendo acompanhando vocês? E aí, cara, gente que você nunca viu na vida, sabe? Que você não tem ideia de como é que é o rostinho da pessoa. É muito gratificante, cara. E aí a gente continua fazendo e entregando na mão de Deus, e a gente ora e, Senhor, leva para onde o Senhor quiser. E aí tem um outro aspecto, cara. Tô falando pra caramba, né? Nada, relaxa, pô. Tem um outro aspecto, que é quando você encara isso e espero sim que você também leve o seu podcast, eu não sei como é que você vai chamar aqui no YouTube, o seu canal do YouTube, né, e consequentemente o seu podcast, encarar isso como ministério, a quantidade de views, ou de curtidas, ou de download, no caso do podcast, começa a ficar em segundo plano. Sim. Né, cara? Assim, é legal ir lá, muito de vez em quando eu vou lá e dou uma olhada, caramba, como que esse episódio aqui teve tantos downloads, né? Tem lá alguns milhares de downloads lá, que eventualmente eu vejo, mas não é o mais importante. Né? Se tiverem 300 pessoas ouvindo, é mais do que eu tenho numa igreja à noite, que o meu pastor tem na igreja à noite, né, para falar. Mais do que talvez tenha na igreja e na transmissão ao vivo. Então, assim, a gente encara isso com muita seriedade, o RP Off não, o RP Off a gente não encara com seriedade, nem com responsabilidade, lá a gente brinca, né? Mas é maneiro pra caramba também. É papo de amigos, né? Mas o Resistência Podcast mora aqui no meu coração, assim, eu encaro como um ministério pessoal de vida e a galera lá também.